Fala galera, tudo tranquilo? Pessoal, vamos continuar o estudo aqui de geradores, né? Na aula passada eu mostrei para vocês como que a gente consegue caracterizar um gerador. Lá eu especifiquei mais o estudo sobre o funcionamento das pilhas e baterias. Mas essa análise que a gente está fazendo, ela também é válida para geradores como geradores de indução eletromagnética. Que são aqueles geradores que você consegue uma diferença de potencial através da variação do fluxo magnético no interior de uma bobina, por exemplo, que é o que acontece numa hidrelétrica, por exemplo, ou qualquer coisa assim. Então, existem outros tipos de geradores, por exemplo, aquele gerador a gasolina, ele é um gerador que funciona por indução, tá? E esse princípio que eu estou mostrando para vocês, ele é válido tanto para geradores químicos, que são as pilhas e baterias, quanto para esses geradores de indução, beleza? Bom, pessoal, o que acontece? O que é interessante agora é a gente analisar a potência que o gerador fornece ao circuito externo. Nós vimos que quando o gerador ele é ligado em alguma coisa, ele apresenta aqui três situações. Nós temos a potência que ele fornece ao circuito externo, nós temos a potência gerada pelo gerador, né? Aquilo que ele produz de energia, né? Só que aqui quando a gente fala em potência, a gente está falando na relação de energia em relação ao tempo. E ele perde um pouquinho dessa potência esquentando o próprio gerador. Então, a própria pilha esquentava lá devido à resistência interna. Espero que vocês se lembrem disso, tá? Então, o que acontece? Nós vimos que a potência que ele fornece era dada pela potência gerada menos a dissipada, que é a potência perdida esquentando o próprio gerador, que a gente não quer que isso aconteça, mas acontece devido aos materiais que constituem o gerador ou devido ao caráter exotérmico das reações químicas que mantém a diferença de potencial, como nós vimos na aula passada. Então, o que acontece? Se nós escrevermos isso aqui na forma de equação, ó, a potência que ele fornece, né, vamos chamar isso aqui, por exemplo, de potência útil, aquilo que ele fornece para o circuito externo, é igual àquilo que ele produz, que é a gerada, menos a potência dissipada. Está aqui. Só que nós lembramos da aula passada que nós podemos calcular potência de várias maneiras. Uma delas é voltagem vezes corrente e a outra é resistência vezes corrente ao quadrado. Então eu vou substituir nessa equação a potência gerada pela voltagem vezes corrente. Só que a voltagem gerada, a voltagem produzida pelo gerador, nós demos o nome de força eletromotriz. Então, é a mesma ideia que eu usei na aula passada. A potência gerada é a força eletromotriz vezes a corrente, e a potência dissipada é a resistência interna vezes a corrente ao quadrado. Então, nós temos essa equaçãozinha aqui, pessoal, que é a equação que a gente vai analisar na aula de hoje. A potência útil que o gerador fornece para o circuito é igual a força eletromotriz vezes a corrente. Esse produto ele indica a potência produzida por esse gerador, o total gerado, menos aquilo que ele desperdiça esquentando ele mesmo. Então isso aqui é a energia desperdiçada, né? A potência desperdiçada esquentando a própria pilha, esquentando o próprio gerador, que é dado por R vezes I ao quadrado. Então, pessoal, olhando para essa equação que me fornece a potência útil, né, que esse gerador vai fornecer para o circuito, a gente enxerga que isso aqui é uma função do segundo grau. Então, a potência fornecida é uma função do segundo grau em relação à corrente elétrica no circuito. Então, perceba, ela é um número vezes corrente menos um número vezes a corrente ao quadrado. Então, isso aqui é uma função do segundo grau. Então, nosso objetivo agora é analisar essa função do segundo grau e construir o gráfico para ela. Então, o objetivo da aula de hoje, basicamente, é fazer essa análise, construir o gráfico dessa funçãozinha do segundo grau, que é a relação entre a potência útil que o gerador vai fornecer para o circuito em relação à corrente elétrica que está passando nesse circuito. Beleza? Bom, a gente sabe que o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, e nesse caso, a gente olha aqui, ó, o número que está multiplicando o termo quadrático, né, a corrente elevada ao quadrado,
ele está negativo. Então, quando a gente tem um coeficiente aqui negativo multiplicando o termo quadrático, isso significa que essa parábola ela terá uma concavidade voltada para baixo. Então, a gente já sabe mais ou menos a cara do gráfico dessa potência. Vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, algo desse tipo, né? E aí eu quero construir essa parábola para a gente analisar alguns pontos dela. Então, vamos fazer isso agora. Seguinte, a gente vai encontrar aqui primeiro as raízes dessa função do segundo grau. O que eu quero dizer com as raízes? Eu quero encontrar os pontos em que o gerador não fornece potência para o circuito. Ou seja, a situação em que a potência útil aqui, ó, a potência fornecida, é igual a zero. Quando que isso acontece? Pessoal, a gente sabe que quando esse cara aqui for igual a zero, o nosso resultado será as raízes dessa equação do segundo grau, né? Então, vamos analisar a situação quando a potência útil é igual a zero, né? Quando a potência fornecida é igual a zero, ou seja, o gerador não está fornecendo energia para o circuito. E nesse caso, nós vamos então pegar a nossa equaçãozinha e igualar a zero. Então, a gente vê que isso aqui é uma equação do segundo grau e o que a gente está procurando são as raízes dessa equação do segundo grau aqui. Pessoal, isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta, né? Falta o termo sozinho, né? Falta o c. Lembra? ax² mais bx mais c. Essa aqui não tem o c. Como ela é incompleta, a gente não precisa usar Bhaskara. Nós podemos simplesmente colocar a corrente elétrica em evidência. Coloquei em evidência, perceba. Se eu multiplicar aqui distributivamente, eu chego na equação de trás. Então, força eletromotriz vezes corrente, está aqui, menos resistência vezes corrente, que é resistência vezes corrente ao quadrado, está aqui. Beleza? E aí, pessoal, quais são as soluções, né, dessa equação aqui? Ou seja, em quais situações que esse carinha aqui vai ser igual a zero? Como toda boa equação do segundo grau, nós temos duas soluções possíveis. A primeira é a seguinte, pessoal. Se a corrente elétrica for igual a zero, qualquer número que esteja aqui dentro do parêntese vezes zero dá zero. Então, a primeira solução é essa, a corrente ser igual a zero. Então, corrente igual a zero é a minha primeira solução. Mas o que significa a corrente elétrica ser igual a zero, né? A gente aqui não está olhando só para matemática, a gente tem que interpretar fisicamente os resultados matemáticos. Pessoal, corrente igual a zero significa que o circuito não está fechado. Você não tem corrente elétrica circulando por ele, então não tem circuito fechado. Então a gente estudou na aula passada que essa situação em que a corrente elétrica é igual a zero corresponde a uma situação de circuito aberto. Ou seja, é a situação em que a pilha, a bateria, o gerador, ele não está sendo ligado nos aparelhos ainda. É um circuito que está desligado, por enquanto, beleza? Essa é a primeira situação. Então, corrente elétrica é igual a zero, que representa o circuito aberto. Bom, se a corrente não for igual a zero, então, para que o produto dê zero, o que está aqui dentro do parênteses tem que ser igual a zero. Então, a minha próxima solução vem dessa ideia, ó. O que está dentro do parênteses tem que ser igual a zero. Então, força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente é igual a zero. Pessoal, se nós isolarmos a corrente elétrica aqui, fica o seguinte, ó. Resistência interna vezes corrente passa positivo para o outro lado. Então, esse produto está negativo, né? Passa positivo para o outro lado. Passei. Essa resistência interna, ela está multiplicando a corrente, ela vai passar dividindo. Então, a corrente elétrica, nessa situação, vai ser igual a força eletromotriz dividido pela resistência interna. Só que, pessoal, essa corrente aqui, a gente viu na aula passada que ela corresponde à corrente de curto-circuito. Ou seja, quando o que está dentro do parênteses é igual a zero, significa que nós estamos numa situação de curto-circuito. Aí a gente lembra lá da aula passada, né? Quando o gerador está em curto-circuito, quer dizer que ele foi conectado, ele foi ligado por fios sem resistência. Quer dizer que toda a energia que ele produz é gasta, é utilizada esquentando ele mesmo. Ele não está fornecendo energia para o circuito externo. O que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer que não tem potência útil.
toda a potência é dissipada no próprio gerador. Tudo que ele produz, ele gasta esquentando ele mesmo. Então, esse é o nosso segundo ponto, que corresponde ao ponto de curto-circuito. Então, nós temos duas situações em que o gerador não fornece energia para o circuito externo. É quando o circuito está aberto, quer dizer que o gerador está desligado. E quando ele está em curto-circuito, quer dizer que ele foi ligado diretamente com um fio sem resistência. Ou seja, não tem um circuito externo, você só está dando curto nele, tá bom? Com esses dois pontinhos aqui, pessoal, que são os pontos em que a potência útil é igual a zero, em que a potência fornecida pelo gerador é igual a zero, nós conseguimos fazer o esboço do gráfico de potência por corrente. Então, a gente põe aqui no eixo Y a potência fornecida pelo gerador em função aqui no eixo X da corrente elétrica. E a gente vai construir esse gráfico. Eu já conheço dois pontos. Quais são os pontos que eu conheço? Bom, a potência fornecida vai ser igual a zero quando a corrente elétrica também for igual a zero. Então, o primeiro ponto é esse, ó, 0, 0. Está aqui. Quando a corrente é zero, a potência fornecida também é igual a zero. Então, esse é o meu ponto. O próximo ponto, pessoal, é o de curto-circuito. Ou seja, quando a corrente elétrica for força eletromotriz sobre resistência, que é a corrente de curto, a potência fornecida pelo gerador também é igual a zero. Ele não está fornecendo energia para o circuito externo. Então, está aqui o nosso ponto. Quando a corrente for força eletromotriz sobre resistência, a potência também é igual a zero. E agora que a gente tem as raízes da nossa equação de segundo grau, pessoal, a gente consegue escrever ou desenhar a função aqui, o esboço da função, né? O gráfico, então, pessoal, como nós vimos, vai ser uma parábola com a concavidade voltada para baixo, que vai do primeiro ponto até o segundo ponto. Está aqui o nosso gráfico de potência fornecida pelo gerador em função da corrente. Então, o que a gente fez? Nós descobrimos as raízes da função do segundo grau e com ela a gente consegue fazer o esboço da nossa parábola com a concavidade voltada para baixo. Está aqui. Bom, o que a gente consegue enxergar com esse gráfico? Pessoal, que representa o gráfico dessa funçãozinha do segundo grau aqui, ó. A gente consegue enxergar que existe um ponto em que nós temos um maior aproveitamento. O que isso quer dizer? É o ponto em que eu vou ter maior potência útil do gerador. É o ponto em que o gerador vai fornecer a maior potência possível para o circuito externo. Esse ponto, galera, é esse ponto de máximo aqui, ó. E a gente vê que a parábola ela é uma figura simétrica. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse ponto vai estar bem no meio do caminho aqui, ó. Então, eu vou ter uma potência fornecida pelo gerador máxima. Essa potência útil ela vai ser máxima quando a corrente no circuito for essa aqui, ó. Que corrente vai ser essa, galera? É a metade do caminho, ou seja, metade da corrente de curto-circuito. Professor, como é que você sabe que é a metade? Pessoal, eu sei que é a metade porque a parábola é uma figura simétrica. Então, esse ponto de máximo ele vai estar exatamente no meio do caminho entre as raízes. Então, o que a gente tira desse gráficozinho aqui? O gerador ele fornece potência útil máxima quando a corrente elétrica no circuito for metade da corrente de curto-circuito. Está aqui. E agora a gente consegue ajustar o nosso circuito para tentar fazer com que o gerador forneça essa potência máxima quando for necessário, beleza? E a gente sabe também qual é a maior potência que um gerador pode fornecer, sabendo a força eletromotriz desse gerador e sabendo a resistência interna desse gerador. Então eu consigo saber se ele vai atender a minha necessidade ou não, beleza? Então tá aqui, ó. Pegando o nosso gráfico, né? Só trouxe ele para cá. A gente enxerga isso. O gerador fornece potência elétrica máxima quando é percorrido pela metade da corrente de curto-circuito, que é a força eletromotriz sobre 2R. Beleza? Bom, a gente já entendeu que a potência vai ser máxima quando a corrente tiver esse valor, mas é interessante saber também o que está acontecendo aí
com a voltagem que o circuito está fornecendo. Então, nessas condições, o que acontece com a voltagem fornecida, que é o U? Aí basta a gente usar, pessoal, a equação característica do gerador. Lembramos, né? U é igual à força eletromotriz, U é a voltagem útil, é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Bom, então, a gente sabe que a potência máxima ela vai ocorrer quando a corrente for a força eletromotriz dividido por 2 vezes a resistência interna. Então, aqui no lugar da corrente, eu vou colocar esse valorzinho aqui. Substituindo, nós temos a seguinte coisa. No lugar da corrente, eu coloquei força eletromotriz sobre 2 vezes R. Então, fica U igual a força eletromotriz menos R vezes a força eletromotriz sobre 2R. Pessoal, o R corta com R. Sobra que a voltagem útil vai ser a força eletromotriz menos metade da força eletromotriz. E esse aqui, pessoal, é o seguinte, ó, é uma coisa menos metade dela. É a força eletromotriz menos a metade da força eletromotriz. Então, 1 menos metade dá metade. Então, está aqui. A voltagem útil no circuito, que o gerador fornece para o circuito, vai corresponder à metade da força eletromotriz. Então, quando o gerador fornece potência elétrica máxima, a voltagem fornecida é igual à metade da força eletromotriz. Então, mais um resultadinho interessante para a gente, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Por exemplo, pega uma pilha aí de 1,5 volts, que você tem, que são as comuns aí. Essa pilha de 1,5 volts, ela vai estar fornecendo a maior potência possível quando você estiver aproveitando só 0,75 volts. Os outros 0,75 volts vão estar sendo gastos esquentando a própria pilha. É nessa situação em que a potência fornecida é máxima. Beleza? Essa é a situação na prática aí. Bom, o que falta a gente descobrir? Falta a gente descobrir a potência máxima, né? A gente sabe qual é a corrente quando a potência é máxima, a gente sabe qual é a voltagem quando a potência é máxima. Falta agora a gente descobrir qual é o valor dessa potência máxima. Então, a potência máxima vai ficar o seguinte, potência é U vezes I. Pensando aqui, pessoal, que essa é a potência útil, né? Então, a gente está falando aqui, ó, o PF é a potência fornecida, é a potência útil. Então, ela vai ser a voltagem útil, que é o U, vezes a corrente. E nós já sabemos os dois valores nessa situação de potência máxima. Quando a potência for máxima, a voltagem é metade da força eletromotriz e a corrente é metade da corrente de curto. Então está aqui. Metade da força eletromotriz no lugar da voltagem útil e metade da corrente de curto-circuito no lugar da corrente. Bom, pessoal, acabou o nosso problema, que é só multiplicar o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Força eletromotriz vezes a força eletromotriz é força eletromotriz ao quadrado e 2 vezes 2R é 4R. Então, a potência máxima que um gerador pode fornecer é dada pela sua força eletromotriz elevada ao quadrado dividido por 4 vezes a sua resistência interna. E essa é a potência máxima que o gerador pode fornecer. Pessoal, repare que todas as grandezas elas dependem somente de duas coisas, que são as características do gerador, que é a força eletromotriz e a resistência interna. Lembra que essas duas coisas elas dependem de como esse gerador foi construído. Então, são dois valores que a gente vai conhecer dependendo do gerador que a gente está trabalhando. Então, por isso que todas as minhas grandezas aqui, ó, estão em função desses dois valores. Então, sabendo o gerador que eu construí, eu consigo saber a força eletromotriz e a resistência interna, e com isso eu consigo determinar qual vai ser a potência máxima que ele consegue fornecer, qual vai ser a voltagem útil quando a potência for máxima, qual é a corrente de curto, e assim por diante. Então, tudo depende dessas duas características do gerador, que é a força eletromotriz e a resistência interna. Beleza? Bom, pessoal, então agora que a gente entendeu um pouquinho como analisar essa relação entre potência útil que o gerador fornece ao circuito externo e corrente, a gente consegue resolver agora uns exercícios sobre isso. Então, vamos resolver aqui uns exemplos.
Primeiro exemplo, pessoal, tem-se um gerador de potência máxima igual a 100 watts e corrente de curto-circuito igual a 10 amperes. Determine na letra A qual é a resistência interna do gerador. Então, pessoal, eu conheço a potência máxima e eu conheço a corrente elétrica de curto-circuito. Então, a corrente, quando eu pego esse gerador e ligo ele em curto, vai ser de 10 amperes. Eu quero saber a resistência interna e a força eletromotriz do gerador. Bom, pessoal, vamos começar aqui pela equação mais simples. Vamos começar pela equação de corrente de curto-circuito. O que ele está me dizendo? Ele está me dizendo que quando esse gerador está em curto-circuito, a corrente é de 10 amperes. Então, a corrente de curto-circuito é de 10 amperes. Eu não sei a força eletromotriz nem a resistência interna. Então, o único jeito que eu consigo melhorar um pouquinho isso aqui é pegando essa resistência interna e passando multiplicando. Ou seja, quando ele está em curto-circuito, a força eletromotriz ela vai ser igual a 10 vezes o valor da resistência interna. Beleza? Então, eu vou deixar essa equação aqui guardadinha. Eu não consigo mexer mais nela. E agora eu vou usar a minha outra informação, que é a potência máxima. Bom, se a gente lembrar, acabei de mostrar para vocês, a equação de potência máxima é força eletromotriz ao quadrado sobre 4 vezes o R. E agora eu consigo substituir os valores nessa equação. Quais valores eu vou substituir? A potência máxima, ele me disse que vale 100 watts. Então, potência máxima é 100 watts. E aqui, pessoal, eu vou usar a substituição. Ó. A força eletromotriz, a gente acabou de descobrir que ela vale 10 vezes a resistência interna. Ó. Então, no lugar da força eletromotriz, eu vou colocar 10 vezes a resistência interna. Então, está aqui. 10 vezes a resistência interna. Tem que lembrar que essa força eletromotriz está ao quadrado. Quer dizer que tudo isso aqui vai ser elevado ao quadrado. Então, o que eu fiz? No lugar da força eletromotriz, eu coloquei 10 vezes a resistência interna, segundo essa equação aqui que a gente acabou de obter. E agora, pessoal, a gente consegue achar a resistência interna. Ó. Ela é a única incógnita da nossa equação. Dá para a gente descobrir. Então, primeira coisa, eu vou elevar isso aqui ao quadrado. Então, fica 100, que foi minha potência máxima, é igual. 10 ao quadrado é 100, R ao quadrado é R quadrado mesmo, né? Então, eu elevei o 10 ao quadrado e elevei o R ao quadrado. Tem que tomar cuidado, pessoal, que os dois estão elevados ao quadrado, tá bom? Se você colocar 10R ao quadrado aqui, tá errado, né? Bom, 4R eu não mexi, tá aqui embaixo. E agora a gente pode fazer algumas simplificações, né? O 100 de um lado da equação pode cortar com 100 do outro lado. O R ao quadrado de cima, o quadrado corta com R de baixo. O 100 corta com 100, o que é que sobrou? 100 cortou com 100, aqui sobrou 1, né? Quando a gente corta multiplicando assim, sobra 1. Então, 1 é igual. R ao quadrado, o quadrado cortou com R de baixo. Sobrou só um R aqui em cima, tá aqui, dividido por 4. E acabou, pessoal. Esse 4 está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então, a resistência interna desse gerador é de 4 ohms. E a gente terminou a letra A, resistência interna do gerador, 4 ohms aqui. Na letra B, ele quer a força eletromotriz do gerador. Isso é muito fácil, é só a gente usar essa equação que a gente tinha obtido lá na primeira ideia, lá quando a gente usou a corrente de curto, né? A força eletromotriz, que é o que eu quero, né? A força eletromotriz, Fem, ela é igual a 10R, 10 vezes a resistência interna. A resistência interna a gente achou 4. Então, na letra B, a força eletromotriz é 10 vezes a resistência interna. 10 vezes 4 dá 40 volts. Então, as características desse gerador que está usando aí são 40 volts de força eletromotriz e 4 ohms de resistência interna. Beleza? Vou fazer mais um exemplo para terminar. Segundo exemplo, um gerador de força eletromotriz 100 volts e resistência interna 1 ohm deve fornecer 50 mil joules de energia a um resistor para aquecer certa quantidade de água. Determine o menor tempo em que esse gerador pode realizar essa tarefa. Então, pessoal, agora olha só a ideia. A gente está usando esse gerador e ele está fornecendo energia para um resistor. Esse resistor está esquentando e aí esse calor que esse resistor libera é usado para esquentar a água, né? Então eu quero que ele forneça 50 mil joules de energia na forma de calor para a água.
essa energia quem está fornecendo para a água é o resistor, mas quem está fornecendo energia para o resistor é o gerador, né? Então ele quer saber o seguinte, como que eu faço para eu ter o menor tempo? Bom, galera, o que acontece? Para que eu consiga esquentar mais rápido possível, eu preciso fornecer a maior potência possível, a maior quantidade de energia em relação ao tempo possível. Então devemos entender que quanto maior a potência que o gerador fornece, mais rápida a energia será fornecida. Porque potência é a relação de energia por tempo. Então quanto maior a potência, mais energia eu forneço no menor tempo. Beleza? Então, para que eu tenha o menor tempo, para gastar o menor tempo, o gerador deve fornecer a maior potência. E a maior potência que ele consegue fornecer é a potência máxima. E eu consigo descobrir essa potência máxima, né? A potência máxima que um gerador pode fornecer é dada por essa equação que a gente acabou de estudar. Potência máxima fornecida é força eletromotriz ao quadrado dividido por 4R. Basta agora substituir os valores, ó. Ele diz no texto que a força eletromotriz é de 100 volts e a resistência interna é de 1 ohm. Então nós temos 100 ao quadrado sobre 4 vezes 1. Pessoal, 100 ao quadrado aqui dá 10.000, dividido por 4 dá 2.500 watts. Então a máxima potência que esse gerador consegue fornecer é de 2.500 watts. Quando ele estiver trabalhando nessa situação de máxima potência, o tempo que ele vai gastar para fornecer essa energia vai ser o menor possível, que é o que ele quer descobrir agora. Bom, achei a potência. Como é que eu descubro o tempo que gasta para fornecer essa quantidade de energia? Aí é só a gente lembrar lá da definição de potência, tá, pessoal? A gente lembra que potência é energia por tempo, energia por intervalo de tempo. Então, lembrando que a potência é a quantidade de energia em relação ao tempo gasto, a gente tem que a potência vai ser energia pelo tempo. A potência máxima a gente descobriu, 2.500. E a quantidade de energia que eu quero fornecer é de 50.000 joules, beleza? O tempo está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, o 2.500 vem dividindo. Então, o nosso tempo é 50.000 dividido por 2.500, que dá 20 segundos. Então, esse gerador ele vai gastar, no mínimo, 20 segundos para fornecer 50.000 joules de energia. E ele só consegue fazer isso tão rápido se ele estiver trabalhando na condição de potência máxima. Claro, em outra situação, a potência que ele fornece vai ser menor e, portanto, o tempo gasto será maior. Beleza? Então, pessoal, esses dois exemplos eu acho que eles dão uma boa ideia de como trabalhar com essas relações de potência máxima com corrente de curto-circuito e assim por diante. Beleza? Com isso, eu acho que dá para vocês resolverem alguns exercícios. Por hoje é isso e até mais, galera!